Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu coração. É muito importante, gente, começarmos o dia glorificando a Deus. Geralmente eu dou 3 glórias antes de cada reflexão e oração, porque é uma glória para o Pai, é uma glória para o Filho e uma glória para o Espírito Santo. Hoje, nessa manhã, antes de você sair para o seu trabalho, para fazer as coisas normais do seu dia a dia, hoje eu quero refletir com você sobre um texto. O texto diz assim: Mas Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Nós sabemos que Pedro negou Jesus antes que o galo cantasse 3 vezes, isso é fato. Mas há uma série de fatores que levou Pedro a negar a Cristo. O primeiro fator que levou Pedro a negar a Cristo foi sua autoconfiança. Quando Jesus estava ceando com os discípulos, o próprio Pedro olhou para Jesus quando Jesus fez a afirmação de que ele iria morrer, de que ele seria preso e os discípulos o abandonariam. Pedro se levanta, protesta dizendo: Não, Senhor, todos estes aqui podem te negar, te abandonar, mas eu estou disposto a ir contigo até as últimas consequências. A autoconfiança, ela é um problema que às vezes nos pega de guarda baixa. Sempre é bom um pouco de cautela, principalmente quando nós estamos confiando na nossa própria força. O segundo fator que levou Pedro a não ter força para enfrentar as dificuldades e acabou negando a Cristo foi que ele passou a seguir Jesus de longe, como o texto fala. E o terceiro foi se relacionar com pessoas erradas. Caro ouvinte, meu irmão e minha irmã, tome cuidado com a distância que você está do seu Senhor e tome cuidado também com as pessoas a qual você está se aproximando. Às vezes, nem todo mundo que se aproxima de mim, de você com um sorriso no rosto, verdadeiramente está querendo o nosso bem, verdadeiramente está torcendo por nós. Com isso, gente, eu não quero dizer que você vai ser egocêntrico, vai se esquecer das pessoas, não. Novamente eu repito que o segredo para tudo, o segredo para ter uma vida equilibrada, viver bem, ter uma vida emocionalmente saudável, espiritualmente saudável, é a cautela. Então tome cuidado também, porque essa cautela ela deve ser aplicada. Então tome cuidado, porque essa cautela ela também deve ser aplicada nos nossos relacionamentos. No Evangelho de Lucas 22, verso 55, vemos Pedro se aquecendo numa fogueira no pátio de Caifás. Caifás era a pessoa que queria matar Jesus. Olha onde Pedro foi buscar refúgio, no pátio do inimigo do nosso Senhor. Esse fogo do pátio de Caifás, na verdade, é o fogo estranho, é o fogo do inimigo. Nesse momento, Pedro estava desgastado, cansado e fraco. Geralmente, os momentos de tentações vêm a mim e a você quando nós nos encontramos desgastado, cansado e fraco. Pedro, já escrevendo uma epístola dele, lá no capítulo 5 da sua primeira epístola, ele vai dizer que o diabo, ele está ao nosso derredor bramando como um leão. Os irmãos e as irmãs sabem muito bem que o leão, ele fica à espreita, sondando o rebanho, sondando os gnus, sondando as gazelas, sondando as ovelhas, sondando a sua presa. E aí quando ele percebe que um membro do rebanho está desgastado, cansado e fraco, ele ruge para separar. O leão não ruge para atacar, ele ruge para separar. Fazendo isso, então, esse membro, essa espécie, ele se torna presa fácil e o inimigo ataca no silêncio, ataca sorrateiramente. Da mesma maneira, o diabo ele vai esperar o momento em que você está desgastado, cansado, fraco, para poder atacar
atacar o teu casamento, quando você está cansado da sua relação conjugal, quando você já se sente sem força para perseverar, quando você já está esgotado, chegou assim no ápice da prova, e aí quando você não tem mais força, ele vem e te ataca, mas em nome de Jesus, ele vai te dar força hoje. O Senhor Jesus Cristo vai renovar as tuas forças. Depois desse vídeo, depois dessa oração, eu creio que você vai ser renovado, vai ser revigorado e vai se tornar uma pessoa forte. Voltando então para Pedro, ele estava vulnerável e o pior lugar que poderia estar era junto ao fogo, rodeado por pessoas que não criam em Jesus. Pedro estava com as pessoas erradas, no lugar errado e na hora errada, prestes a fazer a coisa errada. Quantas vezes também não estamos com as pessoas erradas, no lugar errado, na hora errada, pensando em fazer aquilo que é errado ou prestes a fazer o que é errado. Que Deus nos guarde de uma situação como essa. É por isso que precisamos estar muito atentos sobre quem são as pessoas com as quais passamos nosso tempo livre. Tome muito cuidado com as pessoas que você tem dividido a sua vida. Tome muito cuidado. Pensamos às vezes, gente, que estamos influenciando os outros, mas a pergunta é: eles não estão nos influenciando também? Geralmente nós falamos, nós como cristãos falamos, não tem problema eu andar com determinada pessoa, porque ela não vai me influenciar, eu estou ali influenciando ela. Mas as más conversações corrompem os bons costumes. Às vezes achamos que estamos ajudando alguém, influenciando positivamente, e quando menos imaginamos, nós é que somos influenciados. O Salmo 1, verso 1 vai dizer que como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Você percebeu a progressão aqui nesse salmo? Primeiro é seguir, depois imitar, depois se assentar. O primeiro passo aí para você começar a ser influenciado por alguém é seguir. Ou seja, observar. Nós vivemos o tempo da mídia social onde todo mundo quer ser seguido. As pessoas lutam para ter fã-clube, as pessoas lutam para ter pessoas seguindo elas. Isso é bom quando a pessoa que está querendo trazer seguidores para si imita a Cristo. Eu costumo falar que nós não devemos imitar uma pessoa que não imita a Cristo. Então, quando a gente começa a seguir, vai observando, automaticamente nós começamos a imitar as pessoas, automaticamente. As crianças aprendem assim com o pai. Às vezes imitamos uma gesticulação, às vezes imitamos um vício de linguagem, às vezes imitamos um penteado, às vezes imitamos vários fatores das pessoas e por último nós queremos estar junto, que é o momento de se assentar, de partilhar, de ter comunhão. O problema é quando isso parte de influência maligna para o povo de Deus. Então, quando caímos em pecado, geralmente é devido a uma sequência de etapas. Ninguém cai do dia para a noite. A queda, ela é progressiva e talvez um dos fatores seja que quando andamos com as pessoas erradas, nos lugares errados, provavelmente vamos acabar fazendo coisas erradas. Talvez, meu irmão e minha irmã, você que está me ouvindo, tem muita dificuldade para seguir a Cristo, para ser fiel. Você não consegue vencer as tentações, não consegue viver bem com seu marido, com sua esposa, com seus pais, com seus filhos. Talvez seja as influências externas, influências negativas que têm te feito negar a Cristo com suas palavras e ações. Mas esse vídeo, essa reflexão não é para te entristecer, porque Pedro negou Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Jesus foi atrás de Pedro e restaurou a vida daquele homem. Da mesma maneira, Jesus está indo até você através desse vídeo para restaurar a sua vida, para renovar as tuas forças, para te dar esperança. Amém? Fique com essa palavra no seu coração. Se você pode, feche os seus olhos. Eu quero orar por sua vida. Pai querido, amado Deus,
Neste momento, Senhor, nós entramos em Tua presença, no nome de Jesus, para fazer essa oração, intercedendo, Jesus, por cada ouvinte, por cada irmão, por cada irmã, por cada pai, por cada esposa, por cada filho, Senhor, jovem, criança, que está sendo alcançado, meu Deus, pela essa mídia social. A minha voz está chegando dentro desse carro, dentro dessa casa. Senhor, que a Tua mão alcance essa pessoa que tem tido dificuldade, Pai, para viver uma vida de progresso espiritualmente falando, para viver bem os seus relacionamentos com as pessoas que lhe envolvem. Senhor, repreende toda má conversação. Nos ajuda, Senhor Deus, a guiar os nossos passos com sabedoria. Nos ajuda a meditar na Tua palavra, como diz o Salmo 1, porque queremos ser árvore boa, plantada junto à fonte das águas. Tu és a fonte que não pode parar, meu Deus, de alimentar e trazer saúde sobre nós, sobre o Teu povo. Senhor, no nome de Jesus, que onde essa palavra for, que ela cumpra o resultado para o qual está sendo enviada. Jesus, eu oro pedindo cura para cada ouvinte, cura emocional, cura espiritual. Transforma, renova, Pai, em nome de Jesus, e que essa pessoa saia desse vídeo lembrando, meu Deus, que ainda há esperança, como Pedro foi resgatado pelo Senhor, mesmo havendo te negado, Pai. Nós também muitas das vezes te negamos com nossas atitudes, com nossas palavras, mas não desiste de nós, Senhor. Sê propício a nós, pobres pecadores. Essa é a minha oração, Pai, no nome de Jesus, para a glória do Senhor, hoje e para sempre. Amém. Meu querido irmão e minha irmã, eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, clicar no gostei, compartilhar com mais pessoas, porque eu tenho certeza que essa palavra vai abençoar a vida de mais alguém. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, um beijo fraterno no seu coração e até a nossa próxima oração. E eu encerro dizendo que toda glória seja dada a Deus, que toda glória seja dada a Deus, que toda glória seja dada a Deus.